vocês com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a vocês por estarem sempre acompanhando aqui o canal do pastor Irineu Messias. Quero agradecer a todos meus amigos, parentes, conhecidos, irmãos da igreja que têm sempre aqui interagido com o canal, fazendo seus comentários. É muito importante para nós podermos fazer crescer o nosso canal com o seu like, compartilhando as mensagens com os seus amigos, com os seus irmãos e, sobretudo, convidando sempre mais uma para se inscrever aqui no nosso canal, no canal do pastor Irineu Messias, cujo objetivo é de pregar a palavra de Jesus, é de ministrar a palavra de Deus, porque é disso que nós estamos precisando tanto hoje em dia e sempre precisaremos da gloriosa e bendita palavra de Deus. Neste momento com Deus, portanto, eu quero convidar vocês para refletir em dois versos na palavra do Senhor. Está no Salmo 119, verso 2 e 3, que diz assim: bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Temos aqui o salmista deste Salmo 119, salmo este, todo ele que trata da maravilha, da magnificência que é a palavra do Senhor, que neste salmo ganha vários adjetivos, mandamentos, leis, preceitos, testemunhos, como aqui fala neste verso, os teus caminhos, ou seja, vários adjetivos, mas significando, tendo o mesmo significado, ou seja, a palavra de Deus. Portanto, o salmista aqui diz neste verso: bem-aventurados os que guardam, podemos dizer, a palavra de Deus. Porque não adianta apenas nós sermos ouvintes da palavra de Deus. Como diz Tiago na sua carta, no capítulo 1, versículo 22 e 23, para que nós não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos cumpridores da palavra de Deus. Ora, só pode cumprir a palavra de Deus quem guardá-la no seu coração. Jesus também, falando aos seus discípulos, no capítulo 8 e o versículo 31, ele disse: se verdadeiramente serem meus discípulos, se permanecerdes nas minhas palavras. Ou seja, só podemos ser discípulos verdadeiros de Jesus se guardarmos as suas palavras em nossos corações. E aqui o salmista aponta para nós algo maravilhoso. Ele fala de bem-aventurança. Bem-aventurança quer dizer muito feliz, bem-aventurado. Então, muito feliz são aqueles e aquelas que guardam os testemunhos do Senhor, que guardam os mandamentos, que guardam os preceitos, que guardam os juízos de Deus, que guardam os testemunhos do Senhor na sua vida. Como diz aqui, bem-aventurados os que guardam o seu testemunho. Como diz também Apocalipse capítulo 1, verso 3, bem-aventurado é aquele que ouve, aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. As palavras desta profecia se referindo ao livro de Apocalipse, mas podemos muito bem aplicar este versículo a todos os 66 livros da Santa Bíblia, as Sagradas Escrituras. Então, portanto, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, receba este conselho, não apenas de mim, mas receba este conselho, sobretudo, do Espírito Santo de Deus, do nosso Pai Celestial, para que você guarde a palavra de Deus no seu coração. E você poderá me indagar: mas pastor, eu não tenho forças para guardar as palavras de Deus no meu coração. O meu desejo é de levar a minha vida fazendo o que eu gosto, o que eu quero, e eu não tenho vontade de guardar a palavra de Deus, porque o que eu faço me dá prazer, eu gosto do que faço. Você pode gostar do que você faz, mas se o que você faz desagrada a Deus, saiba que você pode gostar do que você faz, mas Deus não se agrada do seu comportamento, não se agrada do que você faz, se o que você faz está em desacordo com os testemunhos da palavra de Deus. E nós poderíamos citar N coisas que as pessoas hoje em dia fazem e que por conta disso não conseguem guardar as palavras de Deus.
Nós estamos dizendo num século, em dias, em que as pessoas amam espalhar mentiras, em que as pessoas amam, por mais contraditório que seja, espalhar a violência, a agressividade, espalhar mentiras, fake news, espalhar a controvérsia, espalhar a agressividade, a contenda, tanto na sociedade, em casa, na igreja, seja onde estiver. As pessoas que adoram ser grosseiros, desumanos, cruéis, e pessoas como essa, que têm atitudes como essa, seja em que lugar for, mostram claramente pelas suas atitudes que não guardam os testemunhos de Deus, que não guardam a palavra de Deus em suas vidas, porque quem guarda a palavra de Deus não tem prazer na mentira. Quem procura guardar a palavra de Deus jamais conseguirá ser agressivo, mal educado, violento, cruéis com as pessoas, desumano. Não, vai na contramão dos princípios da palavra de Deus. E por isso que a palavra de Deus diz que é muito feliz quem guarda os testemunhos do Senhor. E por quê? Porque uma pessoa que não pratica violência, não vive da mentira, não é uma pessoa que pratica o mal contra as pessoas, claro que podemos dizer que uma pessoa como essa vive em paz consigo mesmo e vive em paz, sobretudo, com Deus. Por quê? Porque guarda os testemunhos de Deus na sua vida. Mas esse guardar a palavra, os testemunhos de Deus, não pode ser de qualquer forma superficial. Tem que guardar com verdadeira sinceridade de coração. Como diz aqui o mesmo texto, e o buscam de todo o coração. Ou seja, você tem que guardar a palavra e buscar de todo o coração esta palavra do Senhor, como inicialmente eu citei um outro verso do Salmo 119, que assim diz: guardei, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, portanto, a única forma de não pecar contra Deus, a única forma de não ter um comportamento reprovável, antibíblico, anticristão, é exatamente guardando de todo o coração e buscando de todo o coração a palavra de Deus, principalmente em momentos como esse, em momentos dessa disputa eleitoral, que cristãos estão escandalizando o nome de Jesus, mostrando para a sociedade que eles podem até pregar a palavra, mas estão demonstrando pelos seus comportamentos que não guardam a palavra, que não buscam a palavra de todo o seu coração. Porque não adianta nós dizermos que somos cristãos, que somos servos de Deus, da boca para fora, ou impactar as pessoas com a nossa retórica tão polida, tão bonita, se o nosso comportamento vai na contramão daquela palavra ou desta palavra que nós pregamos para as pessoas. É por isso que muita gente hoje anda duvidando de vários ministros, de vários crentes, de vários cristãos, porque pregam uma coisa, mas na prática tem um comportamento completamente diferente e por isso serve de descrédito aquilo que ele prega. Embora a palavra de Deus não tenha absoluta culpa nenhuma dessas pessoas que assim fazem mau uso dela, mas as pessoas terminam por vezes, de forma equivocada, desacreditando na palavra de Deus por conta desse comportamento reprovável, condenável dessas pessoas que se dizem servos de Deus, mas que na prática estão fazendo a obra das trevas, porque a palavra de Deus diz que de uma fonte não pode sair água doce nem água salgada. Jesus diz que nós devemos ser luz do mundo, sal da terra. Então, portanto, meu querido, ao você se deparar com comportamentos como esses, não abandone sua fé. Não deixe de ir à igreja, porque você está e quer servir a Deus e não a instituição. Então, se mesmo que seu ministro, seu pastor tenha uma atitude que comprova que não está guardando os testemunhos de Deus, que não está guardando a palavra de Deus, isso é um problema dele, Deus. O importante é você guardar, o importante é você buscar os testemunhos de Deus para com a sua vida, porque ele perde a bênção, mas você não perderá a bênção de ser um homem ou mulher abençoada, por exatamente guardar os testemunhos de Deus na sua vida e o buscar de todo o seu coração. E o texto seguinte, que é o verso 3, diz assim: e não pratique iniquidade. Observe, uma coisa está atrelada à outra.
Não há como uma pessoa dizer que guarda a palavra de Deus, que busca a palavra de Deus, mas continua praticando iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é pecado. Todo tipo de comportamentos que não se adequam, que não estão de acordo com a palavra de Deus, torna-se pecado. Há pessoas que, quando pregam a palavra de Deus, condenam certos comportamentos que não são de acordo com a palavra de Deus, e é verdade, tem determinados comportamentos, mas esquecem de que o seu comportamento odiento, agressivo, mal educado, um comportamento antibíblico, aonde espalha o ódio, a mentira na sociedade, é tão condenável como esses comportamentos que as pessoas têm na sociedade, que vão na contramão da palavra de Deus. Por isso que Jesus disse uma certa feita, que é preciso tirar a trave dos nossos olhos para tirar o cisco do olho do nosso irmão. É preciso que nós que pregamos a palavra, precisamos nos arrepender em primeira mão dos nossos pecados, dos nossos erros. É preciso que nós que pregamos a palavra, examinemos-nos a nós mesmos para podermos ter a autoridade espiritual de observar o comportamento daquelas pessoas que estão de forma errática na contramão da palavra de Deus. E isso nós devemos fazer sob pena de Deus chamar a nossa responsabilidade. Então, portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meus diletos amigos que me assistem agora, o convite do Espírito de Deus, o convite do Pai, o convite do Senhor Jesus Cristo é que você seja uma pessoa bem-aventurada, guardando os testemunhos de Deus, ou seja, a palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, e a buscando de todo o seu coração, não só com a sua mente, não só com o seu racional, mas buscando com toda a sinceridade do seu coração a palavra de Deus, para que de fato você possa gozar desta bem-aventurança que o começo do verso diz: bem-aventurado os que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração, mas não para só aí, e não praticam a iniquidade, mas andam em todos os seus caminhos. Ou seja, você precisa guardar os testemunhos do Senhor, você precisa buscar de todo o coração esse testemunho, esta palavra de Deus, mas precisa também, concomitantemente, simultaneamente, não praticar a iniquidade, não praticar o pecado. E o que é o pecado? O pecado é toda aquela atitude que está na contramão exatamente desse testemunho e desta palavra de Deus. Há cristãos que se dizem cristãos, mas rejeitam os princípios da palavra de Deus. E eu não falo, não apenas para aquelas pessoas que estão fora da igreja, daquelas pessoas que têm consciência que não estão servindo a Deus, mas falo também para aquelas pessoas que estão na igreja, mas que estão na contramão da palavra de Deus, têm um comportamento reprovável de tal forma que andam escandalizando o nome do Senhor Jesus Cristo. Um recente pregador disse que nós estamos vivendo dias tão difíceis que hoje nós temos que pregar para os que estão na igreja, para que eles não deixem a igreja, para que eles não percam o caminho da salvação, porque andam com o coração tão endurecidos que se recusam a guardar os testemunhos do Senhor, que se recusam a buscar de todo o coração e que se recusam em viver uma vida em que deve se eximar de praticar a iniquidade. Pode não praticar os pecados que são cometidos fora da igreja, mas praticam outros pecados que, de igual modo, está na contramão da palavra de Deus, exatamente como acontecia ali na igreja de Corinto. Eram crentes, eram cristãos, mas estavam com atitudes reprováveis, criando, por exemplo, partidarismo dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E nós estamos vendo algo semelhante nesses dias atuais, as pessoas brigando, expulsando, agredindo pessoas por conta do partidarismo desse momento eleitoral, trazendo para a igreja, envenenando, trazendo as consequências ruins para a comunhão em Cristo Jesus. Isso é pecado, isso é transgredir a palavra de Deus, isso é abdicar, isso é rejeitar a bem-aventurança que aqui está escrita na palavra de Deus. Bem-aventurado os que guardam o seu testemunho. E essas pessoas que estão com essas práticas, sejam ministros, crentes, qualquer que sejam eles, se tiverem com essas práticas, estão dizendo para a sociedade
que eles não estão vivendo aquilo que pregam, que eles não estão guardando os testemunhos do Senhor, que eles não estão buscando de todo o coração e que eles estão praticando iniquidade e que não estão andando nos caminhos do Senhor, que deveriam ser os primeiros a andarem no caminho do Senhor, a se eximir da iniquidade, a guardar os testemunhos e buscar esses testemunhos, a palavra de Deus de todo o coração. Então, portanto, meus queridos amigos, digo esta palavra, prego esta mensagem, primeiro para você que ainda não guarda a palavra do Senhor na sua vida, que ainda está com dificuldades de guardar a palavra pelos pecados no qual você anda praticando diante de Deus. Mas que Deus, nesta hora, pelo Espírito Santo de Deus, lhe dá esta oportunidade, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, porque somente Jesus é quem pode dar condição espiritual, capacidade espiritual para todos os homens e mulheres guardarem os testemunhos do Senhor, buscá-lo de todo o coração e não praticar a iniquidade que tanto afasta o homem do Senhor nosso Deus. Mas, pastor, todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É absolutamente verdadeiro. Mas a palavra de Deus, quando diz para nós não praticarmos iniquidade, quer dizer para nós não termos prazer na iniquidade. Para nós fazermos um pacto com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus e pedir a Deus que a partir deste momento o pecado não tenha poder absolutamente nenhum na sua vida, que você não tenha prazer em pecar, que você cada dia, cada hora, cada segundo peça a Deus para não praticar os pecados que você agora pratica. E você só pode fazer isso você tendo um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venceu na cruz do Calvário este poder maléfico, terrível, maligno do pecado na vida do ser humano, que essa influência maligna é praticada e motivada pelo próprio diabo, mas também pela nossa natureza pecaminosa, natureza adâmica, que Jesus quer nos libertar dessa influência através do seu poder, através do seu Espírito Santo. Se eu e você aceitarmos a Ele como único, suficiente Salvador, não há como você ser bem-aventurado, não há como você guardar os testemunhos, não há como você buscar a palavra de Deus do seu coração se você não tiver um encontro pessoal, íntimo, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é a partir desse momento que o Espírito de Cristo passa a habitar na sua vida e aí você passa a ter poder sobre este pecado, sobre aquele comportamento errático, condenável diante de Deus. Você passa a ter o controle, não seu, não com a sua força, mas com a força do Espírito de Deus, que vai lhe ajudar a você não ser a pessoa que era antes. Como diz 5:17 de 2 Coríntios, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Por quê? Porque está em Cristo Jesus, que pelo seu Espírito, como diz a sua palavra, em Romanos 8:26, que o Espírito de Cristo nos ajuda em todas as nossas fraquezas. Então, encerro esta mensagem convidando a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo Jesus. Sim, você, meu irmão em Cristo Jesus, que se não vigiar, você também pode ter essa vida errática, essa vida afastada dos testemunhos do Senhor. Foi Jesus quem disse, Mateus 26:41, vigiai e orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a nossa natureza humana, a nossa velha natureza pecaminosa, ela é fraca. E por isso precisamos orar, vigiar e guardar os testemunhos do Senhor e buscá-lo de todo o nosso coração, para nós não praticarmos iniquidade e para que nós possamos ter condições de andar em todos os caminhos da palavra do Senhor nosso Deus. Assim que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.